Ontem, última sessão do plenário da Câmara de Maringá, estava lotado. No texto que eu li ontem à noite, eu disse assim: uns para apoiar, outros para fazer protesto contra o empréstimo de 200 milhões. Fui corrigido ontem. Só entrou praticamente CCs do jogo político e muita gente que queria ficar contrária não conseguiu entrar na Câmara de Vereadores para protestar contra os 200 milhões que estavam na pauta da sessão. No entanto, o Ministério Público do Paraná encaminhou à mesa diretora da Câmara uma recomendação administrativa para que o assunto fosse retirado de pauta por no mínimo 60 dias. Vou dar aqui uma pequena informação. Segundo a Prefeitura de Maringá, o empréstimo seria usado para projetos de infraestrutura e obras aqui na cidade. Agora eu volto para a recomendação do Ministério Público, que foi acatada pelo Legislativo e se dá no âmbito de um inquérito civil público que está instaurado a partir de denúncia para investigar o teor do projeto. A recomendação é assinada pelo promotor Pedro Ivandrade, da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público de Maringá. Conforme o documento, caso o projeto não fosse retirado de pauta, a recomendação seria para que os vereadores rejeitassem o projeto e, em caso de aprovação, aqui vem uma frase bastante pesada do Ministério Público, o órgão poderia adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais. Quer dizer, olha, faça o que eu digo, porque senão eu vou pesar a mão contra vocês, vereadores, também. O inquérito que investiga possíveis irregularidades cita um ofício apresentado pelo Observatório Social de Maringá que diz que não foi possível verificar como a prefeitura chegou ao valor de 200 milhões de reais que pretendia fazer na operação de crédito, além também de não estar claro qual o planejamento para o uso dos recursos nos locais mencionados de lei. Agora eu preciso fazer uma reforma. Ontem também não citei, e aqui vou citar, a vereadora Cris Lauer, ela também entrou com recurso lá no Ministério Público. E ela tá puxando os louros como se fosse para ela. Isso também é ganho político. O que você faz com a mão direita, a mão esquerda não precisa fazer. Mas no mundo político, isso não é assim. Tudo que você faz, você tem que alardear os quatro ventos, porque senão você não angaria votos. Vamos lá, eu começo com você, Kim Rafael. A expectativa era de voto, de votação na Câmara. Apertada, talvez, ou não, por conta que teve a história de uma negociação falando de recurso, de verba para indicação de obras de vereadores, mas de fato o Ministério Público chegou e colocou o pé na porta. Pois é, primeiro ponto você destacou aí que muitos CCs estavam presentes. Lembrando que era um horário de serviço. Aqueles que não bateram, né, o ponto provavelmente serão descontados, né, porque não estavam em serviço. Né, porque é estranho, né, CCs na hora de serviço estar na Câmara para aprovar, para pelo menos fazer uma torcida organizada lá para passar o empréstimo. É estranho. Tem que verificar isso também, viu, o Ministério Público. Agora, o Ministério Público realmente é um outro órgão. Nós falamos aqui também do Observatório Social, de alguns vereadores que acabaram usaram a plenária e falaram sobre a questão do empréstimo. Nós falamos aqui a falta de transparência e o Ministério Público agiu. Nos acréscimos do segundo tempo, sim, agiu. Foi provocado por alguém? Não sei se talvez seja o centro da situação, mas é fato notório que esses 200 milhões, né, estavam aí para ser aprovados, concedidos e endossados pela Câmara dos Vereadores. Então o Ministério Público tomou uma iniciativa. E é claro que o órgão, que é fiscal da lei, tem, assim, a instituição tem total dever e legitimidade de fiscalizar qualquer circunstância que fique fora, né, pelo menos dentro dos princípios da administração pública. E um deles nós falamos aqui. Então, toda essa situação foi postergada, foi prorrogada para algum lugar, por algum dia, 60 algum momento. 60 Exato, dias. pode ser que seja mais. Tem data marcada aqui. Exato. Pois é, então, tudo isso tem que ser analisado com bons olhos no quesito de aprendizagem, né? Você precisa melhorar o projeto, né? A autorização precisa ser mais precisa, e se não for, que torne cada vez mais esse papel aí do Ministério Público a vigorar hoje na cidade, porque falta bastante órgão e instituição para fiscalizar o poder público. Ângelo Rigon. Vamos recordar data. O prefeito mandou o projeto para a Câmara dia 22 de novembro. Precisou, dia 11 de dezembro, para o Observatório
fazer o questionamento junto ao Ministério Público. Até então nenhum vereador, nesse período, 22 de novembro a 11 de dezembro, ninguém se interessou em mexer no caso. A vereadora que você citou só mexeu 2 dias depois do observatório. Então ela está buscando os louros, mas os louros são do Observatório Social de Maringá, que, na minha opinião, devia virar uma secretaria. Já que a prefeitura tornou o CODEM uma secretaria, né, Jorge? Tem até cargo comissionado lá, já entrega de vez para o observatório, acaba com o compliance, não precisa de mais nada, e de repente as coisas até andam melhor do que estão andando hoje. Mas ali é uma mistura, não é uma coisa só, não foi um fato determinante, são vários fatos. Vem desde a rejeição dos 300 milhões da Sanepar. A prefeitura perdeu um dinheiro com o qual ela contava para fazer algumas obras. Ela passou a pegar dinheiro do município para poder tapar essas obras que já haviam sido anunciadas. E tentou, de alguma maneira, recuperar uma parte, que foram esses 18 milhões. Aí vem uma série de erros políticos, a começar da data, 22 de novembro, você fazer esse final de ano, no mínimo é suspeito. O mau relacionamento com alguns vereadores, o mau interesse de alguns vereadores, aproveitando a situação, resultou nisso tudo. Tanto que o pessoal da Vasaliada, boa parte, respirou aliviado quando veio a notificação. E essa é uma notificação que o presidente cumpre se quiser. Ele não é obrigado. Eu vi o caso do Conselho do LGBT, não se cumpriu. Ângelo, mas vem seguido de quase uma... Vem seguido ali de uma imposição. Não, vem seguido. Mas ela pode gerar uma ação civil pública. Mas aí se você é limpo, tá jogando limpo, você tem medo nenhum. O que eu digo depois. Eu digo imposição no seguinte sentido, se você não fizer o que eu tô dizendo, nós vamos... Mas toda notificação é assim, Paulo? Toda notificação é assim. Não é qualquer notificação, gente. É uma recomendação do Ministério Público. Não é nem notificação, é recomendação. Recomendar é um verbo diferente. E se for cumprido, pode ser acarretar sim a ação civil pública. Não foi nada judicial. Você só você é obrigado a cumprir quando é judicial. Perfeito. Fora judicial, esquece. Da prainha aconteceu a mesma coisa. Você briga na justiça. Recomendação. Aí voltar lá atrás. Eu só queria Por medo? Não sei. Que o oficial de justiça lá, do Ministério Público, ele chegou lá para entregar a recomendação e o portão da frente já estava fechado, só dava acesso a funcionários. Aí ele foi para o outro portão, foi aí que se descobriu que a Câmara já estava lotada de CCs, repetindo o que a gente viu ao longo de 3 mandatos do PP, ou seja, o Ulisses está copiando o Ricardo Barros e Pupim, o Silvio, ao fechar as audiências públicas, a discussão de coisas que interessam à comunidade, só para o grupinho deles que recebe da prefeitura. Tanto que um amigo nosso não foi lá. Ele preferiu ficar no posto Catedral, que é do lado, ficar lá tomando café. Eu falei, eu não vou não. Aí, vai lá. E o resto foi. Então é um conjunto de situações que... Imagino eu começo do erro de quem mais perdeu. Ricardo Barros perdeu um pouquinho, porque ninguém mexe na verba dele. As verbas do centro de eventos, do eixo, esse não perdeu, está sendo feita pelo ex-sócio do Pupim. Esse ninguém perdeu. Agora, politicamente, e vai ser duro, porque ele não dá o braço a torcer, o Ulisses foi quem mais perdeu com essa história.